Na sua opinião, o Espírito Santo é uma luz? É fogo? É uma energia? Fica comigo até o final do vídeo. Eu quero explicar aqui para você quem de fato o Santo Espírito de Deus é. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei exatamente qual é o horário que você está abrindo esse vídeo para ver, mas com certeza eu creio que é um horário que Deus quis que você abrisse esse vídeo para você ver. Talvez pela curiosidade da capa, pela pergunta que foi feita na capa, quem é o Espírito Santo. Nós vivemos num mundo, numa época em que o Espírito Santo é muito mal compreendido. E pelo fato dele ser mal compreendido por nós, muitas das vezes nós cometemos erros, falhas, pecados contra o Espírito Santo. E eu quero dizer aqui para você quem realmente o Espírito Santo é. Lá em Oséias capítulo 4, no versículo 6, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E o fato de nós não termos conhecimento de quem de fato é o Espírito Santo nos leva a nos perdermos muitas das vezes. Então fica comigo até o final do vídeo. Eu quero fazer com que você entenda quem é o Espírito Santo. Gostaria de me apresentar aqui, acredito que alguns me conheçam, outros não. Eu sou o Pedrinho Costa, aqui da minha cidade de São Lourenço, e é uma alegria ter a graça de poder ministrar esse momento aqui no meu canal. Há um tempo atrás, a minha coordenadora me fez um convite para que eu estivesse trazendo uma palavra lá no grupo de oração a respeito do Espírito Santo. Mas como naquele dia teve poucas pessoas e o tempo ali do grupo de oração também é um tempo um pouco curto para pregação, eu tive que usar o tempo, a passagem, pegar as passagens e usar todo o tempo de acordo com aquilo que eu conseguiria passar ali naquele momento. Então eu tive que reduzir muita coisa que eu gostaria de ter falado ali, eu não consegui por conta do tempo. Mas aqui no meu canal, como nós estamos aqui livres, eu consigo aqui dar uma explanação bem melhor, bem maior a respeito de quem é o Espírito Santo de Deus. É claro que para que não fique um vídeo muito longo, eu vou fazer algumas séries, algumas etapas, alguns vídeos a respeito do Espírito Santo, ok? Então eu já peço que você curta esse vídeo, que você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, para que você receba todos os dias aí no seu celular os vídeos que eu postar aqui no YouTube, ok? Meus irmãos, eu começo fazendo uma pergunta aqui para você. O que seria o Espírito Santo? O Espírito Santo, na sua opinião, seria aquele arrepio que você sente no final do grupo de oração ou da sua igreja? O Espírito Santo, na sua opinião, seria luz? Seria uma energia? O Espírito Santo seria uma fumaça? O Espírito Santo, na sua opinião, seria fogo? Não. Eu definitivamente discordo de que o Espírito Santo seja todas essas coisas que eu disse. Embora eu possa acreditar e aceitar que o agir do Espírito Santo possa causar em mim uma sensação de um arrepio, uma sensação de paz, uma sensação de alegria, que esses são os frutos do Espírito Santo: paz, alegria, amor. Mas o Espírito Santo em si, e não é unicamente uma energia, ou fogo, ou luz. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e tem atributos divinos. E o fato de nós dizermos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, isso não quer dizer que ele é menor que Deus, que ele é menor que Jesus. O fato dele estar em terceiro lugar não quer dizer que ele é menos que os outros, que Deus e que Jesus. Muito pelo contrário, e tem os mesmos atributos que Deus tem e Cristo tem. Os três são um só. Não é que existe três deuses, existe somente um Deus que se manifesta em três pessoas distintas. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem todos os atributos, todos os méritos que Deus Pai Criador tem e Cristo tem.
E o fato dele ser uma pessoa já nos leva a entender que ele tem nele sentimentos de pessoa, ele tem nele atributos de pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo e tem pensamentos. Veja exatamente o que o Espírito Santo tem, usando a palavra de Deus, a Bíblia, para a gente entender exatamente quem é o Espírito Santo. Eu falei aqui primeiramente que o Espírito Santo ele tem pensamentos, logo ele tem razão. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 27 diz assim: aquele que sonda os corações, no caso Deus, sabe qual é os pensamentos do Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo ele pensa, e tem pensamento, ele pensa, e só uma pessoa é capaz de pensar. Por exemplo, a fumaça, o Espírito Santo não pode ser uma fumaça, porque fumaça é um objeto inanimado, fumaça não pensa. Só quem pensa é pessoa. Pessoas pensam. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele tem pensamentos. Veja o que a palavra de Deus aqui em Romanos 27, capítulo 8, 27, vai nos dizer que o Espírito Santo, aquele que sonda os corações, no caso Deus, sabe quais são os pensamentos do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo pensa. A fumaça não pode pensar, porque ela é um objeto inanimado. A luz, uma energia, ela não pode pensar, porque ela é algo inanimado. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Só quem é pessoa pode ter sentimentos. Parede não tem sentimento. Fogo não tem sentimento. Você consegue, por exemplo, dizer para o fogo, fogo, eu te amo. Não tem sentimento, fogo não sente. Só quem tem sentimento são pessoas. E o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ou seja, ele pode amar, ele pode sentir amor. Quer ver? Romanos capítulo 15, no versículo 30, vai nos dizer assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatai comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pelo amor do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ama, ele tem amor, ele tem sentimento. Só quem é pessoa que consegue ter sentimento, que consegue amar. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo tem amor. Se o Espírito Santo tem amor, ele é uma pessoa. Só quem é pessoa pode amar. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, vai nos dizer assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu irmão, não tem como você entristecer a energia elétrica, a luz. Não tem como. Você pode chegar para a luz e dizer: luz, você está muito feia hoje. Ela vai ficar triste com você? Não. A luz é um objeto inanimado. Ela não tem sentimento, ela não pode ficar triste. Agora, se você disser para uma pessoa, se você ofender uma pessoa, aí sim pode ser que essa pessoa fique triste, porque ela é um ser humano e ela tem sentimentos. E aqui em Romanos, em Efésios 4:30, vai nos dizer que o Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele pode ficar triste. Só quem fica triste são pessoas. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o fato dele ser uma pessoa, ele tem atributos de pessoa nele. Ele tem sentimentos, ele pode ficar triste. Meu irmão, eu estou provando aqui para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Porém, uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele pode ser ofendido. Olha que interessante. Você só consegue ofender uma pessoa. Você não pode ofender uma porta. Chegar para a porta e ofendê-la. A porta é um objeto inanimado. Mas uma pessoa você até pode ofender. Porque a pessoa tem sentimentos. Veja bem, lá em Mateus capítulo 12, no versículo 31, vai nos dizer assim: portanto, eu vos digo que todo pecado será perdoado, toda blasfêmia contra o Espírito Santo, toda ofensa contra o Espírito Santo não será perdoado. Meu irmão, você só pode ofender uma pessoa.
E aqui a palavra de Deus, dependendo da sua tradução, pode estar escrito: toda ofensa contra o Espírito Santo não será aceitado, não será perdoado. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele ama, ele tem pensamentos, ele tem razão. O Espírito Santo, ele tem vontade, ou seja, ele pode fazer escolhas. Só quem tem vontades são pessoas. Uma parede, uma energia, um fogo, não pode fazer escolhas. São só pessoas que podem fazer escolhas. O Espírito Santo, ele pode fazer escolhas. Ele tem vontade própria. Ele tem vontades. Logo, ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9 ao 11, vai nos dizer assim: a um, ele dá dons de operar maravilhas. A outro, ele dá dons de profecia. A outro, ele dá dons de discernimento. A outro, ele dá dons de línguas. A outro, ele dá dons de interpretação das línguas. Mas é o Espírito Santo que opera todas essas coisas, repartindo os dons conforme ele quer. Veja, o Espírito Santo, ele tem vontades, ele faz escolhas. Só quem pode fazer escolhas são pessoas. Só pessoas conseguem fazer escolhas. E aqui nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer escolhas. Então ele é uma pessoa. Então ele não é uma energia, ele não é uma força. Embora o agir dele cause em mim uma força, um revigoramento da minha fé. Mas o Espírito Santo em si, ele é uma pessoa que causa algo divino, algo bom em mim. O Espírito Santo, ele pode ser resistido. Você sabia disso? Você não resiste uma cadeira, uma parede. Nós resistimos uma pessoa. Se uma pessoa vem até nós, oferece algo, nós podemos resistir. Agora uma parede não. E o Espírito Santo, ele pode ser resistido. Aqui na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, no versículo 51, nos diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Conforme eu disse, nós só podemos resistir a pessoas, parede, luz, nós não temos como resistir, porque são objetos inanimados, mas uma pessoa a gente pode resistir. E o Espírito Santo é uma pessoa, e aqui em Atos capítulo 7, versículo 51, vem nos dizer isso, que o Espírito Santo ele pode ser resistido. Então ele é uma pessoa, ele tem vontades, o Espírito Santo ele tem vontades, ele fala. O Espírito Santo pode falar. Parede não fala, cadeira não fala, luz não fala, fogo não fala. Só pessoas podem falar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Só uma pessoa pode falar. E aqui nós vemos em Atos 13, no versículo 2, que o Espírito Santo ele fala. Então ele é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem vontade, ele não deixou Paulo viajar. Atos 16, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: e quando chegaram a Mísera, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Ele tem vontades, ele decide coisas. Veja, só quem pode decidir quem tem vontade são pessoas. Logo, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, conforme eu disse, ele fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 28 ao 29,
diz assim: regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Veja, meu irmão, estou aqui provando para você na Bíblia, na palavra de Deus, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele tem atributos tanto divinos, mas ele também ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele fala, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, conforme eu disse, ele fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 19 e 20, diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Veja, meu querido irmão, o Espírito Santo fala. Só quem é pessoa pode falar. O Espírito Santo, ele ouve. Além de falar, ele pode ouvir. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 3, diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Meu irmão, o Espírito Santo, ele ouve. Quando Ananias mentiu para o Espírito Santo ouviu. Ele ouve. Só quem é pessoa pode ouvir. Meu irmão, minha irmã, tenha no seu coração o entendimento de que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus, ele é como nós, pessoa. Ele tem sentimentos. Nós não podemos mais pensar que o Espírito Santo é simplesmente uma luz, um fogo, uma energia. Conforme eu disse, é claro que o agir do Espírito Santo pode causar em nós um calor, uma energia, uma força, um ânimo. Mas o Espírito Santo em si, ele não é um calor, ele não é uma energia, ele é uma pessoa divina, ele é Deus. E como pessoa, ele consegue ouvir, consegue falar, ele tem sentimento, ele consegue amar e ser amado, ele faz escolhas, ele tem tudo aquilo que um ser humano, tudo aquilo que uma pessoa tem, atributos de pessoa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E o fato dele ser a terceira pessoa não quer dizer que ele seja menor que Deus e menor que Jesus. Ele tem muitas importâncias, assim como Deus e como Cristo. Ainda te digo mais, a nossa igreja ela só existe, a igreja de Cristo ela só existe por conta do Espírito Santo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: não vos afasteis de Jerusalém. É como se ele dissesse assim: calma aí, espere um pouquinho. Não começa a minha igreja ainda não. Não começa a evangelização ainda não. Calma, espere um pouquinho, porque eu vou para a casa do meu Pai. E de lá eu enviarei o Espírito Santo. Aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero dar continuidade aqui a esse pequeno estudo, essa pequena partilha sobre o Espírito Santo. Então, para que não fique um vídeo muito curto, acompanhe aqui no meu canal, porque eu vou estar postando os próximos vídeos aqui a respeito sobre quem é o Espírito Santo. E tem coisas interessantes a respeito que o Espírito Santo fez, coisas que muitas das vezes nós deixamos passar despercebidos. Então convido você a compartilhar esse vídeo, a curtir, conforme eu disse, você que não é inscrito, se inscrever aqui, ativar as notificações, para que você possa sempre estar recebendo os vídeos que eu postar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja sempre com você e que o Espírito Santo cada dia mais convença você das coisas e da palavra de Deus.
Amém? Fica com Deus, meu querido irmão. Fica com Deus, minha querida irmã.